A hora é agora. Chegou o momento, Antonélio, de bater um papo, né? Reto. Papo reto, Sandra. Ô, Antonélio, a gente liga a TV, só se fala em crise. Crise, lado, desemprego, né? Gente que perdeu o emprego, tá endividado, né? Não tá dando conta de pagar a prestação da casa própria. Outro dia eu vi gente que tá devolvendo mas é uma pena, casa, né? o imóvel que comprou. Né? Tá certo. E aí a gente tem que passar uma orientação para o consumidor de que forma ele pode agir numa situação dessa, de crise, de dificuldade, né? Porque a casa própria, gente, é um bem muito precioso para a gente perder assim, né? E nós vamos pedir ajuda para quem entende. O advogado, Dr. Nilton Rios, está aqui com a gente. Bom dia, Dr. Nilton. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo. Bom dia, doutor. Bom dia, Antonélio. Dr. Nilton, o que a gente pode orientar o nosso consumidor, nosso amigo, né, que está lá passando esse perrengue todo, né, tá endividado, perdeu o emprego, não tem como bancar a prestação do apartamento, da casa própria, e aí vai entrando numa bola de neve que não consegue sair. Mas o que a gente pode fazer para que ele não perca esse bem que ele lutou tanto para conseguir? Bom, Sandra, como você mesmo disse, o país passa por uma crise institucional. Sim. Nunca houve nesse país uma crise tão grave assim. Então, muitas pessoas que compraram apartamentos, outras que compraram veículos. Veículos também. Veículos também. Quem perdeu o emprego fica em dificuldade. Então, a nossa orientação, Sandra e Antonélio, é para que a pessoa tente negociar com a imobiliária, com a construtora. A nossa orientação é no sentido seguinte: se a pessoa comprou um apartamento de alto nível, Zona Sul, tenta trocar com a construtora por um apartamento de menor preço, porque aí irá diminuir a prestação. É possível essa troca, doutor? É possível se a construtora concordar. É possível porque o interesse da construtora também é não perder o cliente, porque sabe que é difícil. Está muito difícil vender apartamento hoje. Então, o interesse é de ambos os lados. E é uma questão de negociação, né? Também, né? Ele tem um prejuízo também. Então, tente negociar, tente aumentar o prazo. Se for financiado em 10 anos, tente passar para 20. Tente negociar de qualquer forma. Ou então, na pior das hipóteses, se a pessoa estiver desempregada, não vai conseguir nem negociar, ela pode pedir restituição do dinheiro pago. Agora, uma observação muito importante. As construtoras geralmente colocam uma multa de 25%. Essa cláusula não é válida. A justiça não aceita essa multa de 25%. Então, quero orientar os nossos ouvintes que se a construtora for cobrar 25% de multa, no caso de uma restituição do dinheiro que ela pagou, não aceite. Vá para a justiça, porque de acordo com a justiça, de acordo com as decisões dos nossos tribunais, a multa máxima é de 10%. Olha, que informação importante, hein, gente? Muito importante. Ô, doutor, normalmente as construtoras colocam no contrato lá pro cliente que está comprando, está adquirindo imóvel, que em caso de alguma divergência judicial, eles vão resolver essa divergência num escritório que é definido pela construtora. Isso é legal, doutor? Não, não é legal. Por isso que existe o Código do Consumidor, existe também a Justiça, onde a pessoa pode recorrer. Não faça acordo dentro do escritório da imobiliária, porque você poderá ser prejudicado. E se você assinar aquele acordo, depois que você assinou, não pode voltar atrás. Nossa. Então, é aconselhável que a pessoa procure a construtora. Porque eu tenho certeza que a construtora também tem interesse em resolver, porque o mercado não está favorável para as vendas, então para ela também é interessante fazer um acordo, negociar. Da mesma forma para as financeiras de veículos. As financeiras também não estão querendo fazer a retomada do veículo, porque o pátio já está lotado de veículos tomados. Né? Está lotado, porque muitas pessoas compram, esquece que não é somente a prestação do carro. É verdade. Gasta pneu, gasta gasolina, tem a manutenção, tem a revisão. Seguro. Então chega no patamar que às vezes a pessoa não aguenta pagar. Então, eu também aconselho a procurar a financeira e tentar negociar. E às vezes também pode acontecer de juros extorsivos, que as financeiras normalmente cobram. Então ela pode recorrer ao judiciário também através de um advogado. Para fazer o recálculo desse financiamento, doutor. Exatamente isso. O juiz vai nomear um calculista de confiança dele
um perito judicial para fazer aquele cálculo. Uhum. Ô, doutor Nilton, outra coisa, às vezes o consumidor, na hora de comprar, né, tivemos aquele boom, né, em 2008, todo mundo com dinheiro, comprando casa própria, as construtoras construindo cada vez mais, né, e aí o consumidor vai lá e assina esse contrato. Ele não leu muito bem as cláusulas ali e fala justamente em caso de devolução, essa multa que o senhor falou aí de 25%. Mesmo ele tendo assinado aquele contrato, se ele entrar na justiça, ele pode conseguir um desconto aí a mais? Consegue sim, porque essa cláusula de 25%, que nós chamamos de cláusula leonina, quer dizer, uma cláusula absurda, extorsiva. Abusiva. 25% é abusiva. Então, a justiça reduz para, no máximo, 10%. Não pode ser mais do que 10%. Agora, em caso de atraso das prestações, a pessoa foi deixando 1, 2, 3 prestações atrasadas. Isso aí já fica mais complicado para o consumidor? Fica. Se ele não conseguir negociar, o bem pode ser retomado e vai à asta pública. Então, isso quer dizer o quê? Ele pode ser despejado do imóvel se ele já estiver morando? Pode. E mesmo se ele tiver apenas aquele imóvel, doutor? Mesmo que ele tenha comprado e tenha apenas aquele imóvel, se ele não pagar as prestações, a construtora ou o agente financeiro que financiou pode fazer a retomada do imóvel. Nesse caso, vai a leilão, ou seja, asta pública. O dinheiro apurado, ele terá direito àquela parte que ele pagou, reduzindo a multa, como eu disse, de 10%. Entendi. Se ele pagou durante 5, 6, 7, 8 anos e agora perde o imóvel, ele não vai perder aquela parte que ele pagou. Ele vai ter restituição, com a dedução de 10%. Tá certo. Ô, doutor Nilton, existe alguma associação que aí, no caso, né, pessoas que pagam prestação de apartamento, de imóveis, né, pode pedir ajuda, ou mesmo um advogado? Pode pedir. Pode pedir ajuda. Existe aí uma associação dos mutuários. Ou então também, se é um imóvel só, a pessoa não tem um bom poder aquisitivo, pode recorrer à justiça gratuita através da assistência judiciária do fórum, ou então das faculdades de direito, que todas elas têm assistência jurídica gratuita, que são realizadas por alunos, mas são acompanhados pelos professores. Ah, certo. Mas é possível somente quando a pessoa tem uma renda muito baixa, que não dá para contratar um advogado. Quem puder investir no advogado, porque aí com certeza tem mais chance de recuperar esse imóvel ou uma parte desse dinheiro que já foi pago do imóvel e até mesmo do veículo, né, doutor? Exatamente, isso mesmo. Procurando um advogado particular, vai acompanhar mais de perto o processo, porque o defensor público, normalmente, ele tem muitos processos, está sobrecarregado, e não pode dar uma devida atenção a todos. Isso é em decorrência do volume de trabalho, não por falta de competência, porque todos eles também são competentes. Mas devido ao volume de serviço, de ações, ele fica sobrecarregado. E aí você conseguindo pelo menos uma parcela do que você já pagou, né, Antonelli? Isso aí pode ser uma grande diferença aí na sua vida, pode ser a retomada, né, até da compra de um novo imóvel com preço mais em conta, né? E aí fica aquela dica, né, Sandra? Nunca dá um passo maior do que a perna, né? Com certeza, né? Então aquelas pessoas que compraram não precisam ficar desesperados porque não tem condições de pagar. Tenta negociar, porque, como eu já disse, tem também interesse da construtora, da imobiliária, em fazer o negócio. Porque ela sabe, se ela perder aquele cliente, dificilmente ela vai conseguir outro, em vista do mercado hoje. Como está. Se está difícil para o consumidor, está difícil também para o dono da construtora. Exatamente, não é? Sandra. Isso, a gente tem que pensar assim, né? E correr atrás do prejuízo. Doutor Nilton Rios, advogado, eu gostaria que o senhor deixasse um telefone de contato, alguém que quiser tirar uma dúvida com o senhor? Meu telefone para contato é o 3304 4000. Repetindo, Sandra, 3304 4000. O senhor atende em Belo Horizonte mesmo? Rua Caldas, número 99, bairro Carmo Sion. Tá certo. Nosso muito obrigado ao doutor Nilton Rios. Até o próximo encontro, doutor Nilton. Sim, Sandra. Muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer aos ouvintes da Rádio Globo essa questão
essa crise que o país vive, né, nunca vista antes nessa situação. Verdade. Na área de imobiliário e financiamento de veículos também, que aliás, a crise está atingindo todos os ramos, né? Todos, para todo mundo, né? Fica igual, né? Basta você andar pela rua, a quantidade de placas que você vê de imóveis à alugando, venda e alugas. Né? Alugas. Verdade. Até para vender um imóvel hoje está difícil, mais complicado, né? Quantas lojas fechando? Você vê a placa lá, aluga-se, porque a loja fechou. Agora a gente tem que partir também, doutor Nilton, só retomando isso aqui, que negociar, né? O momento é difícil, por que não abaixar o valor do imóvel, o valor do aluguel? É um momento diferenciado. Um pouquinho, né? Porque senão vai fechar mesmo, vai ficar com o aluguel parado lá, né? Antes pingar do que faltar, Eu né, doutor? prefiro assim, pingando um pouquinho sempre, né? Isso, exatamente. Tem que usar o bom senso. É verdade. Tá certo. Um grande abraço, até doutor. o próximo. Um abraço para você, Sandra, e para o Antonélio também.